Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi o processo para fazer a capa do livro A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, né? A gente fez a capa lá no Photoshop e agora eu abri aqui o InDesign para a gente criar a capa, todos os elementos da capa, a orelha, a lombada, a contracapa e tudo, né? Então aqui eu abri o InDesign, e eu criei 5 páginas, porque cada página vai ser um elemento da capa, né? A capa aqui no caso eu deixei com a medida de 23 por 16, né, que é o tamanho padrão, é o tamanho desse livro, né? Agora eu vou mudar o tamanho da largura de cada um desses elementos, porque ali, ó, a primeira é a orelha. A orelha eu vou deixar de 7,5 cm. Então eu vou colocar ali, ó, nas propriedades, né, dessa capa que eu selecionei, 75 mm, e aí automaticamente ela vai ficar com 75 mm. A segunda página ali é a capa já está no tamanho correto. Agora a terceira vai ser a lombada vai ter 20. Então eu vou colocar ali 20 mm, deu um erro ali porque tinha margens, né? Eu tirei as margens, né? Eu deixei de 1 mm só, e aí eu consegui fazer a lombada ficar com 20 mm, que ficou ali pequenininha, quer ver? Ó, isso. Então ali é a lombada, a parte do meio ali do livro, né? A contracapa do mesmo tamanho da capa e depois 7,5 centímetros da outra orelha. Então são 5 páginas que vocês têm que abrir, ok? No InDesign. Aí eu vou puxar ali a nossa capa que a gente fez no Photoshop, e como ali eu fiz ela no tamanho de A3, então ela ficou bem grande, né? Mas aí eu peguei e diminuí ela ali até ela caber ali, né, na nossa medida. Ela não perdeu a definição, ficou muito bom, né? Então eu coloquei ela ali, encaixou certinho, então a nossa capa está pronta. Aí para fazer a contracapa, o que eu fiz? Eu tirei aquela ampulheta que estava na frente ali e fiquei só com aquele fundo esverdeado ali do céu e daquele carinha segurando um violão lá, uma silhueta. E ficou muito louco. Ó, aí eu coloquei, e aí o que eu fiz? Eu aproveitei para usar a mesma imagem para fazer a contracapa e a orelha, a segunda orelha. E aí eu coloquei então ele todo ali. Ó. E o peixe, por exemplo, ali onde está a cabeça do peixe vai ser dobrado para fazer a orelha, né? Então na contracapa vai aparecer só o corpo do peixe. Muita gente vai falar que a contracapa ficou mais bonita do que a capa, mas paciência, eu acho que na capa tinha que ter aquele monte de elemento, porque o livro tem bastantes elementos. Então eu encaixei ali, né, aquela capa, né, da cidade, dupliquei porque eu achei legal também fazer aquele cara, aquela silhueta do cara segurando o violão, colocar ele menorzinho ali na lombada de 20 mm. Então eu deixei ele diminuir ele tanto que eu pude ali para colocar dentro dos 20 mm, até que não ficou tão pequeno. Aí eu coloquei ele ali na lombada. E para não ficar branco, né, porque eu queria usar o texto, porque ali eu vou ter que colocar o título, né, do romance, A Visita Cruel do Tempo. E eu queria colocar em branco, do mesmo jeito que está na capa. Então o que eu fiz? Eu tinha que colocar alguma coisa escura ali lá para cima, respeitando a tonalidade, né? Então eu peguei, dupliquei. Olha lá, eu tentei fazer várias manobras ali, mas eu achei interessante rotacionar, né, aquilo ali para ficar para cima, né? E fiz ali uma gambiarra ali que acabou dando certo, né? Uma hora ali que vai ficar espelhado, vai ficar até interessante, ó. Só que aí eu falei, não, vai ficar muito parecido com um livro de fantasia. E isso não é um livro de fantasia, né? Então, aí eu coloquei ali, ó. Aí eu fiquei mexendo em cima. Quer ver? Ó, eu vou trazer para baixo. Eu aumentei a imagem, ela ficou o hominho lá em cima também, mas eu decidi não usar. Aí eu preferi fazer o seguinte, apareceu o prédio lá em cima, de cabeça para baixo, aí ficou interessante. E ficou escuro, que aí eu posso colocar ali o título em branco, que vai dar o contraste, vai ficar legível, né? Então foi essa a minha estratégia para fazer a lombada. Lombada é o mais difícil, viu, gente? Que ali é complicadinho, você tem que fazer tudo caber ali, e você tem que pensar na impressão depois, né? Se vai dar certo, se na hora de dobrar não vai dar algum problema, né? Mas ali deu tudo certo. A lombada de 20 mm, que corresponde a um livro de 370 páginas, mais ou menos. Ainda estou tentando ali tirar aquele quadrinho ali do meio. Eu tentei várias formas, né? Tentei ali puxar um degradê ali, mas não deu certo. A solução que eu achei foi criar um quadro ali por cima, ali, ó,
peguei o conta-gotas ali e puxei ali uma daquela cor mais escura ali, ó. Ou um tom médio, né, daquele verde meio azulado. Ficou daquele jeito ali, eu diminuí a opacidade, achei que ficou legal, aí eu peguei e aumentei ele para toda a extremidade da lombada, que ficou mais escurinho, diminui um pouco a opacidade, e deu uma homogeneidade, ficou mais homogêneo, né? Eu ia falar a palavra homogeneidade, que é muito difícil falar, né? Mas é o seguinte, aí tá pronta a parte gráfica, né? Parte de imagem. Agora eu ia colocar os textos. O texto é o seguinte, eu fui lá no site da Intrínseca, né, a editora que lançou o livro no Brasil, e os textos que tá no livro, tá lá. É o mesmo texto que está no livro, tá lá falando sobre a autora, sobre a história e tal. Então ali na orelha da capa eu vou colocar uma pequena biografia da autora. Como eu falei, eu queria deixar todas essas fontes brancas, né, para combinar com o título. Então eu coloquei branco, só que ali não ficou muito contraste. Então eu tive que fazer uma gambiarra ali. Não gambiarra não, tive que fazer uma solução ali que ficou muito bom. Eu criei ali um quadro, né? Com a tonalidade também da contracapa ali, que ficou esse verde meio louco aí. Aí eu puxei, levei ele para trás do texto, né? Deu esse contraste legal, mas só que eu peguei e tirei um pouco da opacidade dele para ele ficar, para aparecer os elementos de trás, né? E ficou bom, ó. O texto ficou mais fácil de ler. Depois eu vou fazer isso mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer na contracapa. Aí eu tinha que pegar também a imagem da autora. Eu vou pegar a mesma imagem que tem no livro original. Ali eu estou procurando, eu pensei que eu já tinha baixado, mas não. Eu fui lá no site, né, no Google, e achei ali essa foto aí, ó, que é a mesma foto que está na capa do meu livro. Então eu usei a mesma, exatamente a mesma. Ela ficou grandona, eu tive que diminuir ela. Alinhei ela juntamente com o texto, né, com a caixa de texto, para ficar certinho, bonitinho. Coloquei ali, deixei ela mais para cima lá, levei o texto um pouquinho para cima também e ficou muito interessante, ó. Selecionei o texto e a caixa, levei para cima e aí ficou pronta a nossa orelha 2. Aí eu vou fazer a orelha 1, que fala sobre a história, né? A história do livro, que também tem lá uma pequena sinopse do livro no site da Intrínseca. Eu só copiei e colei ali. Aí como ficou a orelha branca, né, sem imagem, eu vou deixar em preto mesmo. Aí eu coloquei ele no português do Brasil, né, para ficar certo quando muda de linha. Como o texto ali era maior, a orelha desse livro aqui é menor do que o do livro original. Do livro original ela tem uns quase, sei lá, 15 centímetros. Essa aqui eu deixei de 7,5, então eu tive que diminuir o texto. Mas aí eu diminuí, deixei numa fonte, acho que 10, e aí coube, ó, ficou certinho ali o texto, legível, bonitinho, preto. E aí, agora a parte da contracapa. A contracapa, o que tem? Ela tem texto falando de críticas de jornais e tal. E aí eu estava procurando na internet até que eu descobri que na própria Intrínseca já tinha esses textos também. Aí eu voltei naquele mesmo site, né, da Intrínseca, procurei ali embaixo e achei, ó. Olha lá, tá vendo? Esses aí são frases, né, de críticos literários que falaram do livro, falaram bem do livro. Aí eu copiei tudo e fui tirando o excesso ali, porque tinha muita coisa que não precisava. Aí eu fui fazendo uma diagramação ali, né, diagramando certinho, tirando o que eu achava que não precisava. E ficou ali com umas 5, 6 frases exaltando o livro, né? E aí eu coloquei em branco também, né, para contrastar, mas vocês vão notar ali que não ficou tão contrastado. E ali eu comecei a ter problema com a minha câmera, vocês podem ter visto, mas aí eu estava usando um celular como câmera, né, na verdade. E a gravação não ficou muito boa, assim, o vídeo ficou bom, mas o microfone não estava captando direito, eu não notei isso na hora, depois que eu vi. Aí, para não perder, né, então eu fiz assim, ele mais acelerado e falando por cima. Eu estou usando o microfone do próprio computador, então por isso que não vai ficar tão bom. Ali eu arrumei minha câmera, né, e voltei lá. Eu estou tentando arrumar a câmera ainda lá. Aí até que arrumei, beleza. Aí eu voltei lá e fiz aquele mesmo processo. Eu coloquei um quadro atrás, né? Ó, eu só dupliquei aquele que eu já tinha feito,
coloquei ali na medida do texto que eu já tinha colocado e ficou mais legível o texto. Aí agora vamos para a nossa amiga lombada. Então a lombada é o seguinte, eu teria que colocar a mesma fonte do texto, só que essa fonte aí eu não achei no InDesign, então eu procurei a mais próxima possível, que é aquela ali, ó, a visita cruel do texto. Eu até mudei ali o V, coloquei um V minúsculo para ficar mais parecido com o que estava ali no texto da capa. Mas ficou parecido, né? Peguei, fui lá, coloquei branco, né? Rotacionei ele, encaixou, beleza ali, ó, a visita cruel do tempo. E aí agora também o nome da autora, né? Eu coloquei, aí a fonte já é mais popular, né? Que é aquela fonte, eu esqueci o nome dessa fonte, mas ali no InDesign tinha tranquilo, eu achei, foi fácil de achar. Coloquei ali, rotacionei também, né? E ficou interessantíssimo, ó. Então é isso, eu fiz toda a parte. O nome disso aqui é uma jacket, né? Eu vou passar aqui como é que ficou, ó, depois. É uma maqueta do livro, né? Que você coloca envolvendo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha só, essa aqui a jacket toda completinha, com o peixinho ali atrás que eu queria colocar. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Hasta la vista. Bye, bye.